Meu nome é Fernanda Pereira, eu sou professora e integrante do grupo, do coletivo, né, Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. E a gente tem essa proposta de toda sexta-feira fazer uma transmissão sobre algum tema relacionado a histórias em quadrinhos, porque nós entendemos os quadrinhos como uma fonte de pesquisa e que pode render vários frutos, né? Tantos trabalhos e principalmente conhecer pessoas, encontrar outras pessoas também interessadas no tema. Hoje, o tema do debate vai ser África em quadrinhos e eu trouxe duas convidadas aqui, especiais, que eu vou falar aqui, vou começar a transmissão aqui para vocês. Eu vou abrir e depois eu vou passar a palavra para elas. Só deixa eu botar minha apresentação. Aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, pode acontecer eu ficar olhando para o lado, porque eu estou no outro computador liberando as pessoas que estão entrando, tá bom? Olha lá, viu? Entrou mais uma pessoa. E aqui é isso. Vamos lá? Show. O tema de hoje, a proposta desses 4 encontros é falar sobre a identidade e representação feminina nas histórias em quadrinhos. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre representação e identidade, essa construção da mulher nos quadrinhos, né? Que muitas vezes ela é referenciada a partir de um personagem masculino e depois é agregado a esse personagem uma mulher. E hoje a gente vai falar sobre a construção dessas mulheres nas histórias que envolvem a África e que gera todo esse debate, né? Como a mulher e como a visualidade dela é construída nessas histórias. E para isso eu trouxe hoje a Rosana Pinto, que é doutoranda em Política e Cultura pela UERJ. Ela vai falar sobre estéticas afrofuturistas, mídias e representatividade. Eu, Fernanda Pereira, que sou doutoranda em Mídia e Cotidiano pela UF, vou falar um pouco sobre representação da África nas histórias em quadrinhos e mulheres de Wakanda. E a Michelle Debon, que é mestra em imagem e som da Universidade Federal de São Carlos. E que a Michelle, a pesquisa dela volta mais para o lado do mangá, então ela vai trazer uma busca pela representatividade nos mangás. A gente vai falar como é essa representação da questão da mulher negra no mangá, e do personagem negro também, ok? Vamos lá. Para começar, falar sobre representação da África nas histórias de quadrinhos em mulheres de Wakanda, a gente tem que pensar o seguinte, eu botei essas imagens, que são bem referenciais, essas personagens do meio, né? Quem assistiu o filme vai conhecer logo de cara, que são personagens do Pantera Negra, no caso são as atrizes do filme. E essas duas outras personagens que estão no canto, uma é a Vixen e a outra é a Núbia, que são duas personagens negras das histórias de quadrinhos que são um pouco conhecidas, só quem realmente é muito fã que vai conhecer. E depois a gente vai começar um pouco por que muitas pessoas não conhecem essas personagens, né? Mas antes de falar sobre a construção delas, eu vou falar um pouco sobre o Wakanda, que é o país que traz a população, né, o Pantera Negra, toda aquela narrativa que envolve Pantera Negra, porque o Wakanda, ela representa uma África que seria a África possível, a África sonhada de todo africano, de toda pessoa que pensa como seria uma África superpotente. Então, eu gosto muito dessa passagem, que está na revista Guerra... esqueci o nome. Dessa passagem aqui, que ele fala o seguinte, há certos lugares onde não se brinca. O Wakanda é assim. Desde a aurora dos tempos, esta nação guerreira africana tem despachado pretensos conquistadores para casa em caixões. Enquanto o resto da África foi fatiado e distribuído entre os colonizadores europeus, a evolução cultural de Wakanda permaneceu incolume por séculos. Em nada afeta pela ambição do primeiro mundo.
O resultado, um paraíso avançadíssimo tecnologicamente, rico em recursos naturais e ecologicamente preservado, que faz o resto do planeta parecer primitivo. Então, o Wakanda, ela mostra realmente uma África que a gente queria ver, como essa África é representada por uma potência mundial. Né? E aí, esse personagem que é o Pantera Negra, por isso a importância desse personagem para a história em quadrinhos e da representatividade tanto da África como da população negra em si. Essa é outra composição de imagens, que é o Wakanda nos quadrinhos e o Wakanda no filme. E o filme, o cinema e os quadrinhos, eles têm uma relação muito positiva justamente para essa divulgação dos personagens. E embora a construção do filme altere algumas narrativas para se adaptar à lógica do cinema, mas é muito importante essa comunicação entre eles. E a gente pode fazer algumas análises, como o Wakanda dos quadrinhos e a Wakanda do cinema, né? Todas remetem a muita riqueza, a uma África futurista e que uma potência, né? E a gente se pergunta assim, por que sempre fala de África? Qual a primeira imagem que a gente pensa? Ou vai ser uma vida selvagem, ou vai ser uma imagem de destruição, que realmente foi o que aconteceu. Mas por que o Wakanda chama tanta atenção? Nossa, é uma potência, né? E aí eu remeto a essa passagem do autor Frantz Fanon, que ele vem falar justamente isso, a construção dos personagens, como ele fala, né? A construção de personagens a partir do Tarzan, dos exploradores, toda essa construção são feitas por pessoas brancas para um público branco. Então você vai ter justamente os personagens vistos como negativos, que é o lobo, o diabo, o gênio do mal, o selvagem, são representados ou por um negro ou por um índio. Então essa construção da representação, como eu falei na outra apresentação, essa construção da diferença, reforçando o lado negativo, sempre o personagem negro, ele vai ser refletido isso nas produções artísticas. E aí, essa visão de África, que a gente tem muito sobre uma África unicamente selvagem, vai ser potencializada com os quadrinhos do Tarzan, que foi primordial para pensar na África, você vai pensar nesse macaco assassino que está atacando o Tarzan. E justamente também na construção dos personagens em si, como esse Little Ball, que ele foi desenvolvido a partir de um objeto, que era a bola 8 da sinuca. Alguém olhou para a bola e falou assim, vira uma pessoa negra. Só que você olha, você não sabe identificar se é uma pessoa, se é um animal, o que é. Essa não construção, essa não humanidade dada ao personagem, ela é muito recorrente no personagem negro. E a Núbia, ela é irmã da Mulher Maravilha. E muitas pessoas não sabem que a Mulher Maravilha tem uma irmã, e uma irmã negra. Então, esse apagamento do personagem negro, ele é recorrente nas representações. Então, por isso a importância tanto do Pantera, como da valorização de Wakanda, e principalmente das mulheres de Wakanda, né? A gente vai ver um pouco mais à frente quem são elas. Esse daqui é uma linha do tempo que eu construí durante a minha dissertação de mestrado, de alguns personagens negros dos quadrinhos que dialogam com a África, sim, mas a grande maioria estão inseridas no contexto norte-americano, porque são produzidos por empresas norte-americanas. E então é justamente aquele local de fala, né? De todos esses personagens, o único ali que foi construído realmente por uma produtora com pessoas negras, pessoas pensando justamente nessa questão da representação, foi o Super Choque. Os demais têm sempre uma influência de outras pessoas, outras produções. Então, assim, quem realmente se comunica e se passa realmente uma representatividade tanto para a população negra como para pensar a África, né, como um país, uma potência, uma ideia, é o Super Choque. E o Pantera Negra tem a contribuição por ter sido o primeiro personagem negro dos quadrinhos. E a Vixen, ela aí justamente aquela representação da mulher que a gente comentou um pouquinho na outra apresentação, da questão da sexualização do corpo feminino, sempre presente, a questão da sedução, do olhar sedutor, e a relação, de novo, com uma África unicamente selvagem, né?
Os animais ali, ela está sempre em volta de animais, mesmo ela morando em Nova York, a força dela vem dos animais. Ela é uma modelo em Nova York, mas ela se comunica com essa questão da natureza. Então, como essa representação ela é construída a partir do olhar do outro, né? E aí falar do poder feminino de Wakanda, quem assistiu o filme ficou bastante impressionado com as guerreiras, e principalmente com o poder da mãe do Pantera, com a irmã do Pantera, a Shuri. Ela vem trazer um contexto de uma mulher cientista nos quadrinhos, uma mulher negra cientista nos quadrinhos, que é algo realmente que não tem. E ela vem trazer toda essa discussão, a discussão do papel do destaque da mulher num papel defendendo um país, né? Mesmo que o destaque seja Pantera Negra, elas tiveram um destaque também no filme devido a essa importância delas pela construção social que elas têm naquela história de Wakanda em si. Então, no caso, eu coloquei a representação do filme e embaixo a representação dos quadrinhos do personagem. E é um pouco disso falar a questão de se pensar nessa construção de como olhar o outro, né? Como olhar essa construção de África que é recorrente, reforçar a imagem de uma África unicamente selvagem, e por que da importância desses personagens, como Pantera Negra, ou outros que vão surgindo, como o próprio Super Choque, é entender aonde ele foi construído e por que ele foi construído, quem construiu, para poder falar sobre representação, tanto da população negra como da África em si. É isso. Agora eu passo a palavra para a Rosana. Oi, estão ouvindo? Tá Sim. ouvindo? Abriu aqui o microfone. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Rosana, professora de artes visuais, história da arte. Eu comecei a esbarrar nessas questões há uns 2 anos atrás, quando meu amigo Elbert, historiador, pesquisador de história em quadrinhos, me convidou para participar de uma roda de conversa na FATEC, no Cefet de Petrópolis, falando sobre a produção científica na África. E eu, então, não sou especialista em HQs, né, história em quadrinhos, não estudo essa área, mas me deparei com um tema bem estimulante, bem instigante. Considero importante para pensar a questão da representatividade negra na contemporaneidade, sendo professora de artes visuais, de história da arte, trabalhando com visualidades, pensando as questões estéticas que permeiam não só a produção artística, mas as pessoas que produzem, as pessoas que essas produções atingem, né? Deixa eu me encontrar aqui, é a minha primeira apresentação online, gente. Estou estreando. Aperta aqui em apresentar, né, Fê? Tela inteira. É apresentar uma página e você seleciona o arquivo que você quer. Apresentar. Uma janela, desculpa. Isso. Aí você seleciona o arquivo e aperta o F5 e fica passando normalmente. Mas eu não estou achando aqui a página, a janela. O seu arquivo está aberto? Tá aberto. Ele não está aparecendo. Aqui entre as opções. Para deixar a tela inteira, às vezes ele pega. Então. Tá entrando. Cadê essa apresentação? Eita. Não está aparecendo. Não está aparecendo.
a tela ficou preta. É, Tenta deixar o arquivo aberto, aí você vai aberto. Tá aberto? Apresentar uma janela. Aí, entrou. Oi? Foi. Ah, Aí aperta o F5 aí para poder passar. beleza. Foi? Foi. Show. Então, nessa roda de conversa, na semana de produção científica na África, né, a gente falou sobre representatividade negra nos quadrinhos e, enfim, voltando, pensando nessas questões que o meu amigo Elbert sugeriu, a partir do filme Pantera Negra, muito em voga na época, né, muito falado, muito assistido, falar sobre algumas questões estéticas que eu estivesse percebendo. Eu me deparei com esse termo chamado afrofuturismo, que eu nunca tinha ouvido falar. E fui pesquisar mais, então foi uma grata surpresa, né? Quando eu comecei a ler um pouquinho sobre essas estéticas afrofuturistas, produções artísticas chamadas de afrofuturistas. Então, eu pude perceber, né? Tenho percebido que ele se dá tanto na esfera ficcional, como a Fernanda trouxe, e outros pesquisadores como Elbert e tantos outros identificam, pesquisam o que a gente chama de afrofuturismo, de estética afrofuturista, conceito de ideia afrofuturista, tanto no ficcional quanto no real, e um acaba influenciando, interferindo e existindo no outro, né? Esse caráter estético se dá nesses dois âmbitos, tanto no ficcional quanto no real. E trazendo Rancière, que ele vai nos dizer que o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Então, com esse pensamento, eu dei prosseguimento à minha busca inicial sobre o tema, né? O afrofuturismo ele vem sendo praticado antes mesmo de surgir o termo. Ele é amplo, embora tenha ele traga uma ideia simples, né? Ele é abrangente, amplo na música, na fotografia, na literatura, quadrinhos, artes visuais, moda, cinema. Ele está presente em várias produções artísticas, culturais. E vem para quebrar um paradigma, justamente tocando no que a Fernanda chegou a dizer, que a gente, no senso comum, né, geralmente a gente imagina uma África de barro, de terra, de natureza bruta, de animais selvagens. Isso aqui está construído de alguma forma no imaginário geral, né? E falando do Pantera Negra, em específico, ele vem para quebrar, assim como as estéticas futuristas, afrofuturistas no geral, vêm para quebrar essas ideias, né? Solidificada aí nesses paradigmas. E principalmente valorizar a cultura negra africana e as que surgem a partir dela, né, chamadas diaspóricas. Esse termo é de 1990, trazido por Mark Derry, teórico crítico dos Estados Unidos. Ele faz um ensaio Black to the Future, que ele questiona a ausência de autores negros na literatura, na ficção científica nos Estados Unidos. Ele chamou essa estética, né, de afrofuturista, que vinha acontecendo entre as décadas de 60 e 70, muito pela música, pela produção do jazzista Sun Ra, que ele afirmava, era até considerado meio desajustado, né? Que este lugar não é, o negro não tem lugar neste planeta. Ele afirmava não ser desse planeta. Ele dizia: space is the place. O espaço é o único lugar possível para a existência negra, né? Aqui só um pedacinho, não vou passar tudo, até porque o tempo não nos permite.
E a gente observa, visualiza todo o componente estético que permeia, que compõe, né? Que compõe não só as notas musicais arrojadas, não só o estilo do som em si, mas de toda a visualidade que compõe o grupo que ele imaginou para a orquestra dele. Octavia Butler, que a primeira mulher negra a ganhar notoriedade no gênero da ficção científica. Tem aqui um release rapidinho sobre o livro Kindred. Publicado originalmente nos Estados Unidos em 79, Kindred conta a história de Dana, uma jovem escritora negra que vive na Califórnia nos anos 70 e se vê súbita e inexplicavelmente transportada para uma fazenda escravista no sul dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra de Secessão. Horrorizada, percebe que está na casa dos seus antepassados, Alice, uma escrava, e Ruth, o dono das terras. Dana entende também que sua missão ali não é só sobreviver em uma sociedade que a rejeita, como também garantir que seus bisavós, os filhos de Alice e Rufus, nasçam para que ela mesma possa existir no futuro. Então, uma ideia de que o negro, ele precisa, uma luta, na verdade, né? Uma briga, uma jornada que ela inicia para poder, o personagem inicia para poder existir no futuro. Isso é muito emblemático. Isso traz muitas questões para a gente pensar a respeito dessa construção, também na literatura, do que a gente chama hoje de estética afrofuturista, né? Conceito afrofuturista. A gente tem exemplos também dos quadrinhos, como Fernanda trouxe de forma mais ampla, o Pantera Negra, na década de 60. Nas artes visuais, Basquiat, ele pode ser considerado um artista, ele é neo-expressionista, mas ele pode ser considerado também afrofuturista, por ter um traço forte, vigoroso, mas sem deixar escapar a questão do fenótipo, né, do homem de origem africana, de descendência africana, e toda essa força, esse vigor aí, com um caráter, aspecto meio sujo, mas que traz elementos que estão para além do tradicional, da tradição, quando a gente pensa em África, quando a gente pensa em arte africana. A gente tem no Brasil várias criações, como disse, ele é bem amplo. Provavelmente já ouvimos falar do Senzala Hightech, da Zaika dos Santos, que ela é multiartista, ela é performer, ela é escultora. Fábio Cabral, que também é um escritor afrofuturista. Hugo Canuto, que é um ilustrador que traz a mitologia dos orixás como super-heróis, né, também no mundo dos HQs. Uns vídeos que eu coloquei, esse material, ao ser disponibilizado, ele vai com os vídeos, né, as imagens da Zaika, performando uma das fotomontagens dela, uma escultura. E o Caçador Cibernético da Rua 13, que é um dos mais aclamados do Cabral, do Fábio Cabral. Ele vai dizer, muito mais que uma estética da moda, o afrofuturismo é, acima de tudo, o poder nas nossas próprias mãos. Também ele não vem só como conceito, como ideia e como estética. É também uma possibilidade de resistência, né? De ativismo. As imagens do Canuto, que o Elbert até colocou nas provocações aí no chat, colocou uma referência, o pessoal dá uma olhada, tem um vídeo dele falando sobre o trabalho dele, e sobre o Pantera, né, a gente vê visualmente um equilíbrio, existe um equilíbrio entre as tecnologias e os itens que remetem à tradição, à ancestralidade, a partir da cor, o tom terroso, com o colorido, eles sendo mesclados de forma assim, mais bem harmônica, e além das posturas, né, as posturas dos personagens, a postura do feminino, do masculino, sendo colocadas em conjunto, em equilíbrio, em relação às decisões, não são só as aparições, as performances, as atuações, mas como as escolhas de cada, da posição dos personagens, as escolhas das cores, as escolhas das formas, né, dessa indumentária.
tanto falando, né, do ancestral e de uma ideia de futuro impregnada nesses detalhes de cor e de forma, eles aparecem de forma sutil, gritante para quem está enxergando por esse aspecto, por essa perspectiva, né, mas bem sutil para quem está distraído a ele, e que de alguma forma vai construindo a partir da ficção, como diz Rancière, ele vai construindo no nosso imaginário uma África para além do tradicional, não negando, não colocando como menor, como algo primitivo no sentido ruim da palavra, né? No sentido pejorativo da palavra, mas integrando tanto o tradicional, o primitivo, como uma ideia de futuro trazida por essa estética sofisticada, arrojada, diferenciada, mesclando essas duas noções através da imagem, através da estética, tanto do equilíbrio do feminino com o masculino, quanto na questão da ancestralidade e com uma possibilidade de futuro que essa ancestralidade, essa própria ancestralidade traz para a gente, né? E o filme, embora a gente ouça algumas críticas, né? Não existe obra sem crítica, toda obra passível de crítica, ele ajuda a ampliar o debate, não só sobre a questão da representatividade, principalmente a partir da questão da representatividade negra, da representatividade feminina, dessa relação ocidental que a gente tem com a mulher, com o feminino, com o ancestral, enfim. Ele condensa, difunde e reafirma a ideia central do afrofuturismo, como eu disse no início, que é muito simples, que pessoas negras existem no futuro. Não que elas possam existir como muitas produções da década de 70, por exemplo, traziam, né, que o negro pode existir no futuro. Não, o afrofuturismo vem afirmar, através da multiplicidade de produções artísticas, que as pessoas negras existem no futuro. É isso que o afrofuturismo traz de mais importante, assim, na sua existência. Fê, foi? Fê? Fê? Foi. Direitinho, tudo certo. Agora a Michelle vai contribuir com a gente, estou curiosa também para saber da Michelle. Pode ficar à vontade, Michelle. Tá, deixa eu pôr aqui a apresentação. Peraí. Pessoal, eu coloquei no chat o nosso painel para vocês colaborarem com palavras, o que vocês estão achando da apresentação, para construir um painel coletivo de ideias, até para a gente pensar em outras palestras, outros encontros. Aí o link está aí no chat. Foi? Então, tá aparecendo aí para vocês? Agora sim. Tá. Bom, essa apresentação é de um artigo que foi feito através de um convite do Elbert também, do nosso grupo do Observatório Carioca Histórias e Quadrinhos. E como eu estudo mangás, quando ele deu essa ideia do artigo, tudo, eu pensei, poxa, eu vou escrever sobre um personagem negro. E eu não encontrei. E isso me deixou bastante preocupada. Então, aqui é uma busca por uma representatividade negra nos mangás. Então, para eu poder encontrar esses personagens, eu usei uma metodologia, depois eu tenho ela mais detalhada se alguém precisar. Mas, assim, a grosso modo, foi feito um recorte com os seguintes critérios. Eu peguei mangás que foram publicados no Brasil nos anos 2000, e desses mangás, eu selecionei 2 volumes, o primeiro volume e o volume do meio, né? Porque muitas vezes o personagem, não aparece todos os personagens do primeiro volume, mas se ele aparecesse no primeiro ou no meio, para mim diria que esse personagem, esse possível personagem negro, já faz parte da história. Para eu selecionar esses mangás, eu
eu peguei 3 gêneros com o maior número de títulos no Brasil, exceto o hentai, porque hentai não traz representatividade, ele é só fetichismo. E foram o shoujo, o shonen e o seinen, ou seja, o mangá feminino, o masculino e o adulto. Então, de todas as editoras que eu pesquisei, são os que têm maior número de volumes aqui, de títulos. Por que eu não peguei o Afro Samurai? Enquanto eu estava procurando, porque foi o único que me veio na cabeça quando eu fui escrever, eu já encontrei ele sendo muito explorado pelo Rangel. É uma tese de mestrado, se não me engano, de 2016, muito boa. Se vocês quiserem, por favor, leiam, é muito legal. E o objetivo do artigo era buscar representatividade em outros títulos. Então, eu acabei não usando o do Rangel, embora eu tenha que admitir que está muito bom. Bom, como que eu analisei a existência desses personagens negros? Primeiro, que é o visual, então foi a pigmentação da pele, né? Como o mangá é preto e branco, a gente não consegue saber se o personagem é moreno ou ele é negro. Então, a pigmentação da pele ela é feita ou com nanquim, que a gente vai ver que é um personagem assim, mas a maioria das vezes ele é feito com uso de retícula, que são tipo uma folha plástica, adesiva ou não, dependendo do modelo, que o desenhista coloca sobre a área que ele deseja e depois tem que recortar com um estilete. E aí colar, ou ela já é autocolante. O nome do personagem, que não é uma classificação excludente, né? Porque os nomes por si só não possuem etnias. Mas é uma característica que pode auxiliar na categorização do personagem. Por exemplo, se a gente pegar a Tempestade, ela chama Ororo, a gente já consegue mais ou menos imaginar que é a origem do personagem. A função dentro da narrativa. Então, o personagem ele carrega representatividade, ele é o personagem principal, ele é o secundário, possui poucas falas, é recorrente na história, possui destaque dentro da narrativa, segue estereótipos raciais nocivos para a representatividade. Então, foram essas perguntas também que foram feitas. E, por fim, a etnia, que quando citada, era a característica que diria com certeza a origem do personagem. Aqui os mangás que foram analisados são as edições do Brasil, tá? Então, as editoras e o número de volumes também está adaptado para o Brasil. Então, foram Dragon Ball e Fullmetal Alchemist, que são do gênero shonen, do gênero shoujo, Sailor Moon e Sakura Card Captor, e do gênero seinen, Neon Genesis Evangelion e Puella Magi Mondoka Mágica. Os resultados, né? Então, foram encontrados os seguintes personagens nas seguintes obras. No Dragon Ball, a gente tem o Sr. Popo. A identificação dele foi feita através da pele pintada com nanquim, mas não possui representatividade, porque dentro da narrativa ele é um alienígena, então a gente não sabe de onde ele vem. E ele é muito próximo ao blackface. Tanto é que nos Estados Unidos o mangá sofreu alterações, e o anime também, para não fazer alusão ao blackface. Então tiraram, eu vou pôr a imagem para vocês, tem preto e branco, mas ele tem os lábios vermelhos, a pele pintada de nanquim, é muito próximo. No Fullmetal Alchemist, a gente tem 3 personagens do exército, e a gente percebe também pelo tom de pele, então uso de retículas na pele, mas eles não têm representatividade porque eles não têm nome e não aparecem novamente no mangá. Também no Fullmetal Alchemist, a gente tem o personagem Scar. Também a gente identifica através do uso de retícula na pele, mas ele não é negro. Dentro da narrativa, ele é estivaliano, que é uma raça, porque não é nosso planeta, é como se fosse um outro mundo. Mas há bastante semelhança, então foi o que mais se aproximou. Em Sailor Moon, a gente tem a Setsuna Meio, que é a Sailor Pluto, também a gente identifica através da retícula na pele, mas provavelmente ela também não é uma personagem negra, ela deve ser ou indiana, porque ela tem um bindi na testa, ou asiática do sul do Japão. Por exemplo, o japonês de Okinawa tem a pele mais morena. Aqui são as imagens. Então, o primeiro é o Sr. Popo, vocês podem ver que a pele dele é pintada com nanquim, tem uma semelhança muito grande com o blackface. Depois a gente tem o Scar, do Fullmetal Alchemist. Embaixo do Scar, a gente tem os 3 personagens que aparecem no mangá, mas eles não são recorrentes, não têm nomes, são personagens extras. E depois tem a Setsuna Meio, que é a Sailor Pluto,
em Sailor Moon. Não dá para ver aqui, mas ela tem um lindezinho na testa. Conclusão e hipóteses. Então, pode ser que o pouco uso dos personagens com pele pigmentada, com retículas, seja por conta do trabalho extra que o artista tem. Muitas vezes o mangaka ele trabalha sozinho, na maioria dos casos, aliás. E só quando um mangá faz sucesso e começa a ter um período menor de publicação, que ele contrata um assistente, que normalmente é quem cola a retícula. Para que não haja personagens que trocam de cor de pele, pode ser que seja por conta de prazo apertado que poucos têm a pele pigmentada com retícula. Difícil identificação étnica. Então, etnias fictícias ou nomes japoneses, né? Como o caso da Setsuna. A gente não sabe se ela é uma personagem negra ou não, porque ela tem um nome japonês. Então, ela pode ser uma japonesa de Okinawa, por exemplo. Ou uma etnia fictícia, como a do Scar, né? Que é um chevalier. Não há lugar de destaque nas séries. Então, exceto pelo Scar, os demais personagens do Fullmetal Alchemist, eles não são recorrentes. Alguns só aparecem naquele volume e só. E produto interno. Porque é o seguinte, o mangá é um produto mais voltado para o mercado nacional no Japão. Enquanto o anime, embora ele não seja justamente focado na exportação, existe sim uma maior probabilidade de ser exportado. Então, o que acontece? Muitos animes têm personagens negros. E foi por isso que eu falei, vai ser fácil, vou escrever sobre algum. Só que não, porque são animes originais, ou seja, não são baseados em mangás. Então, por exemplo, a gente tem em Cowboy Bebop uma personagem negra, a gente tem no anime que está na Netflix, inclusive, que é o Carole Tuesday, a gente tem uma protagonista negra, que, assim, eu entendo como o estúdio tentando acertar, inclusive, mas ainda assim ela não foge muito do estereótipo racial. Então, esses animes, eles são originais, não são baseados em mangás. Enquanto que os mangás, eles são mais para o produto interno, e é compreensível que os japoneses retratem seus personagens com a sua própria etnia, suas vivências, e etc. E um outro ponto foi considerar os personagens também dos mangás como brancos ou como asiáticos, né? Porque embora eles possuam a pele branca, muitas vezes têm olhos claros ou cabelo loiro, eles ainda têm nomes japoneses, né? Então, não sei, no futuro aí a gente pode também trabalhar isso. Se eles são personagens tidos como brancos ou como asiáticos. Bom, e é isso, aqui tem uma bibliografia curtinha. O Albert vai ver que eu usei o artigo dele da jornada quando eu conheci ele. E aí, se vocês quiserem, também posso disponibilizar. E é isso. Tá ótimo. Eu vou pedir para vocês colocarem o e-mail aí no chat, porque depois a gente vai encaminhar essa apresentação para o e-mail de vocês. Vai mandar o endereço do canal do YouTube também, que é onde vai ficar hospedado esses vídeos, tá? E se alguém tem alguma pergunta para colocar no chat. No chat aí e aqui. Alguém... Cadê o Albert? O Albert fugiu. O mediador do chat sumiu. Aí, Michele, tem uma para você aí, da Irina. Deixa eu ler aqui. Eu não sabia. Obrigada, Irina. Mokokusei. Aí não é meu domínio. Vou até printar aqui para não esquecer. O Albert está contribuindo aqui. Afrofuturismo é falar de negritude fora de novembro, né? E esse termo de afrofuturismo é justamente pensar o que no outro debate a gente teve muita dificuldade de pensar uma personagem feminina que não fosse originária de um homem. E agora da questão do
futurismo, mas pensar num filme futurista que utilize a maioria dos personagens negros. Se você começar a pensar tanto nos quadrinhos como no cinema, você poucos ou quase nenhum, né? Aí a Rosana, não sei se chegou a pesquisar algum filme que possa destacar esses personagens. De forma sendo protagonista, fazendo o protagonismo, a história principal, atuando de forma efetiva, né? Sendo o condutor da história, não tem conhecimento também. Então, pode ser que exista alguém aí do chat. Tem um que eu assisto, às vezes, é o Star Trek. Star Trek. Isso. Uhum. Aí a protagonista é uma mulher negra. Só que assim, não é dentro da narrativa, é aquilo que eu já ia falando, né? Insere um ator, uma atriz negra só para constar mesmo. É como se fosse conduzido, né? Conduzido por uma história que efetivamente conta um futuro para brancos. Se a gente for analisar o contexto geral, conta um futuro que existe para a etnia branca, não pensando de forma específica, nem com nenhum cuidado sobre essa grande etnia que deu origem a várias outras, né? Se a gente for falar no caso do Brasil, né? Um grande número, né? Um pouco mais da metade da população negra, e parece que existe um apagamento mesmo, né? A gente identifica essa tentativa de apagamento em todos os âmbitos. A gente tenta relativizar, a gente tenta amenizar, mas realmente de forma intrínseca, implícita e às vezes e até subliminar, podia dizer assim, a gente se acostumou e naturalizou o fato de não existir essa noção de futuridade para o povo negro e para os descendentes, para a cultura negra e para tudo que surge a partir da cultura tradicional e ancestral africana, né? E quando a gente é lembrada em novembro, como diz o Elbert, né? Quando a nossa cultura é lembrada para marcar, né? Para marcar uma data, e naquele sentido da tradição do negro no pé do chão, com o pé no chão, barro, batido, e não é uma negação desse passado, mas pensar que a gente produz também conhecimento, a gente produz ciência, a gente produz, enfim, muita coisa aí que pode existir no futuro, não só os nossos corpos, nossas peles, a nossa cor, mas tudo que a gente produz culturalmente, cientificamente, e por aí. Naturalizar essa noção de futuridade do povo negro é importante. Isso. Quando eu fiz a pesquisa dos super-heróis negros e negras, eu tinha muito isso, né? Da validação da humanidade, a pessoa tinha que estudar nos Estados Unidos ou na França, para se buscar aquele conhecimento e voltar mais um humano, aos padrões da humanidade. Aí, que foi o caso que aconteceu com Pantera Negra, né? Embora tenha toda essa narrativa de África, de valorização, até que ponto é a valorização realmente da África? E ele teve que sair para estudar fora do país, virar um cientista lá fora e voltar, né? Só o conhecimento que ele trazia de Wakanda não foi suficiente. Então, pensar nessa construção desse personagem, nesse ir e vir, nessas validações, né? A própria personagem mesmo, ela tem Meu Deus. Ela tem um destaque por ser uma mulher negra, mas ao mesmo tempo ela não. A todo momento ela tem que pedir validação das ações dela para o professor Xavier. Sempre tem um homem ali querendo validar. Um homem branco, né? Isso, validando as ações dela. Então, o papel da representação da mulher negra. A da mulher já é difícil. Aí, quando entra o personagem de mulher negra, já bem mais difícil de alavancar, que foi no caso da Nubia também, que é a irmã da Mulher Maravilha, né? Que simplesmente tiraram da história. Uma coisa importante da gente ressaltar, aproveitando aqui que está rolando o bate-papo, esperando as perguntas,
eu me vejo muito no meu dia a dia, em sala de aula também, tendo que falar o óbvio, né? Às vezes a gente esquece de falar o óbvio. O que é o óbvio? Ninguém quer que a cultura negra se sobressaia à cultura branca, não é uma proposta de uma supremacia. Ninguém quer que as mulheres se sobressaiam, as mulheres negras se sobressaiam aos homens e nem as mulheres brancas. A questão é como o próprio Wakanda traz, como a construção das histórias, né, do Pantera traz, que é um equilíbrio, que é uma construção junto. Eles constroem o Wakanda juntos, aparentemente homens e mulheres tendo seus papéis, suas importâncias. E a ideia não é se construir nada que... Nem estou falando de utopia, de construir um novo mundo, não, né? Mas que a gente possa viver de forma mais equilibrada e tentando identificar e não fomentar as práticas, os pensamentos, os conceitos preconceituosos e, enfim, que só servem para relegar o povo negro e tudo que a gente constrói a segundo plano ou nem a isso, né? Isso a gente está falando no âmbito cultural. Se a gente for para o social, então nem se fala. Social, político e tudo mais. O personagem da Pantera Negra já existia há mais de 50 anos. E muitas pessoas foram conhecer depois desse filme, de 2017. Uhum. Então você vê como... Eu analisando assim, a história da construção desses super-heróis, eu fiquei muito impressionada assim, com a questão do mercado, que vamos botar personagens homossexuais, vamos botar negros, vamos botar só para vender mesmo, assim. E aí isso que é o legal do Super Choque, porque a DC Comics ela abriu as portas para novos produtores. Uhum. Ela falou assim, quem quer representar? E aí conheceu a Miley Stone, que é uma produtora realmente com desenhista, com design, redatores, pessoas negras que sabiam contar a sua história. Isso foi muito importante para o sucesso do personagem, que é um personagem bastante conhecido e bem querido, né? Eu estava lendo num artigo, se eu não me engano, que o Pantera Negra surgiu mais ou menos na mesma época que os Panteras Negras, né? Talvez, de repente, esse tenha sido um dos entraves para que ele não tenha sido muito conhecido. O primeiro, lá da década de 60, porque ligado a uma questão política, né? De negação e de preconceito. Isso. Ó, Irina, eu conheço um brasileiro que é o Marcelo de Salete, que tem uma obra incrível como referência. Ela está perguntando se conhece outros personagens construídos por pessoas negras. Estou sem óculos. E além do Super Choque, né? Eu conheço o Marcelo de Salete, o Elvis está contribuindo o movimento dos Panteras, do Stan Lee. Isso, o próprio nome do Pantera teve que ser queriam modificar, né? Para não ter essa relação com o movimento dos Panteras Negras. Mas aí desistiram da ideia no final da história. Spawn é Marcos William. Isso. Capoeira Nômade contribuiu aí com... Esses nomes são muito engraçados. A Rosana. Até um bate-papo ali tá... Sei que eu tô mandando uma também. Eu sei que tem uma perguntinha para vocês. O Spawn, ele reforça aquilo, né? Do homem negro assassino que vai para a construção mais negativa mesmo do personagem. Ele não é um... E não é assim, não é tão bem visto, né? Como um super-herói, no caso. Cadê, mãe? Cadê o Albert? O Albert mandou o link aqui no Marcos William. O artista Marcos William. Michele, eu acredito que seja mais uma questão de pegar a carona mesmo
no contexto, pegar carona na narrativa, né? Pegar carona no que tá, para poder lucrar, né? Porque a questão mercadológica, ela tá de olho. Aquela história do real e do ficcional, né? Eles estão se complementando o tempo inteiro. Aí as lutas, sejam elas quais forem, né, das minorias, não deixar com que essas lutas, né, essas questões tornam-se apenas mercadológicas, não fiquem apenas na questão da mercadoria, da compra e venda de produtos, porque a representatividade também se dá através do mercado, quer a gente queira, quer não, né, quando você consome qualquer produto material ou cultural que tem ligação, né, em termos de imagem, basicamente é através de imagem ou de alguma ideia, ligação com aquele personagem ou com aquela, enfim, que você gosta, você acaba consumindo, mas a nossa luta é não deixar que pare por aí, né? Uhum. Com certeza. Assim esperamos, né? Porque assim como a gente tem muita questão do Pink Money, me parece também que muita gente está pegando carona nos movimentos, né? De minorias. E aí, para mim, parece muito a empresa pagando de desconstruída, mas prejudicando mais ainda a imagem do movimento, só para poder lucrar. Mas para isso existem os ativistas, né? Para a gente atuar até às vezes de forma cínica também, fazendo às vezes um certo jogo e falar, sim, vamos, isso aí, vamos comprar, vamos adquirir, mas de alguma forma não deixando que isso se resuma, né? Que as lutas se resumam a isso, porque senão o mercado engole, né? O capital engole, não tem jeito. Isso. É isso. A inspiração que o Weber está falando realmente a construção do Pantera pode ter sido inspirada, embora no livro oficial dele não menciona isso. Pois é, exatamente, Fê. Eu não tinha essa confirmação, só de achismo, né? Então também não confirmo, já que o próprio autor. A história do livro, que teve um rapaz que fez uma tese sobre a Marvel, conta que não, que realmente surgiu já de uma outra revista antiga que tinha um outro personagem muito parecido com Pantera, e aí foram refazer. E aí, quando estourou o movimento dos Panteras Negras, quiseram mudar o nome dele. Mas, com certeza, sempre tem uma influência, né? Ainda mais da empresa que está sempre buscando vender o que está em alta, né? Uma conformidade com o status quo, seja ele qual for. Porque o dinheiro não tem capital, não tem caráter, né? Dinheiro não tem. Na verdade tem, né? A gente sabe. Priscila, existem mais histórias dentro da mitologia africana que podem ser exploradas e não fazer remake. Priscila, isso é o que já fizeram remake, né? Aí ela menciona Moana, Valente, os Vikings, acho que poderia ter dessa mitologia também. Realmente, o Hugo Canuto, ele faz um trabalho incrível com a questão da mitologia, né, da afro-brasileira, africana. E é um trabalho excepcional e que está ganhando visibilidade. Mas por que ganhou? Porque ele justamente relacionou também um pouco com os personagens da Marvel, né? Aí deu aquele boom de se pensar, se o super-herói fosse um orixá, né? Como ele seria visto? Então, ele pegou bem no personagem de destaque que é o Capitão, né, que vende, e trouxe a nossa cultura. Eu acho que é um trabalho incrível que ele faz. Sim. A Rosana falou do Canuto, sim. Irina, a Rosana falou sim. Albert, você, no último você vai aparecer, porque você fica escondido aí, botando... Ele só aparece ali no chat, né? Cadê ele no vídeo? Não bota cara. É o mediador do chat, a nova função. No último ele vai aparecer. Eu falei do Canuto, mas falei rapidinho, tem um vídeo que mostra bem o trabalho dele, de que forma ele trabalha, ele pede permissão aos terreiros, ele não trabalha de forma aleatória e nem por de vontade própria, né? Ele vai perguntar, ele vai pesquisar, ele vai
nos lugares e pedir autorização, né, vamos dizer assim, não de forma cartorial, não vai pedir nada assinado em cartório, mas ele tenta entender um pouquinho desse universo imagético através da vivência, né? E o vídeo ele fala melhor sobre o processo de produção dele, a partir dos orixás e das imagens que ele constrói em cima das histórias. É isso, gente. Já deu 1 hora de web. Eu vou baixar esse vídeo, né? Vou gravar. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui assistindo com a gente, acreditando nessa proposta. Michelle aqui contribuindo. Que eu quero que a Rosana coloque no grupo, que eu quero muito ver esse vídeo. Lá no grupo do Zap Zap. Eu boto sim. Obrigada. Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Obter o layout. Tirar uma foto para vocês. Peraí. Oh, valeu. Ok, tirar a foto da tela. É isso, gente. Eu queria agradecer. Eu vou finalizar aqui. Mandar um e-mail para vocês. Colaborem no nosso painel, que está lá ainda à disposição. Tem várias pessoas conectadas lá. Obrigada, Vivian. Obrigada por todos que participaram. E a nossa proposta é essa, falar um pouco sobre alguns temas que envolvem a representatividade das mulheres, principalmente nos quadrinhos. E, posteriormente, a gente vai pensar em outras propostas, pode se aprofundar mais sobre um autor, e aí bota no canal do YouTube que a gente está construindo agora. É tudo muito novo, a gente está aproveitando esse momento da pandemia aí justamente para fazer esses encontros, né? Porque como o Observatório é carioca de quadrinhos, só que tem gente do Brasil inteiro. Então a gente está se encontrando aqui virtualmente e em breve a gente vai se encontrar presencialmente também. Irina, se quiser contribuir também, quem quiser fazer parte do Observatório pode mandar e-mail, chegar lá no Instagram, que a gente abraça todo mundo. Mais alguma coisa, Michelle? Alguém quer finalizar? Que eu vou encerrar. Não sei se a Irina vai mandar uma pergunta. Não sei. Manda aí, Irina. Por favor. Pergunta de $1 milhão. Valendo R$1 milhão. Meu Deus. Pergunta é grande. Vamos lá, esperar. Vai, Irina. Interessante a colocação da Irina. A Irina está perguntando se a França é um dos grandes mercados de história em quadrinhos e lá possui uma quantidade significativa de imigrantes e descendentes de imigrantes de vários países africanos. Se alguém conhece alguma HQ franco-belga produzida por algum imigrante africano ou descendente deste, com temáticas relacionadas a povo negro, seja caráter histórico, contemporâneo ou futurista. Eu gostei desse tema e até para um outro debate, falar sobre essa representação dos imigrantes. E eu não conheço, não sei se a Rosana vai conhecer ou se o Albert tem alguém para contribuir. Eu não conheço.
rolando esse debate aqui. O chat, o Elbert tem que entrar na câmera. Eu também acho. Também. Tintim vai ao Congo. Aqui. Ah, tá. Realmente eu não conheço essas colocações que a Irina está fazendo, mas fiquei curiosa e vou pesquisar. Podemos encerrar? Uhum. Pode? Irina, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu vou salvar aqui. Quem botou o e-mail aí no chat, eu vou encaminhar o link do canal do YouTube para a gente compartilhar todas as apresentações. Tá bom? Desculpa a demora, mas tecnologia tem essas coisas, né? Só 12 minutinhos só. Nem fala, hoje foi a guerra dos computadores. Estão se rebelando. Já que a gente não fez, eles estão se unindo. Eles estão. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Rosana, pelo tempo. Valeu, obrigada. Fê. Obrigada pelo convite. Obrigada, Gata Loira. Obrigada, Irina. Adorei essa história da gata. Quem mais? Priscila. Priscila ficou quietinha hoje, mas no próximo vai estar aí. Só vai dar Priscila. E o Elbert, né? Porque ele nunca aparece. O Elbert não vai aparecer. Valeu, Agostinho. O Agostinho tá aí camuflado. As mulheres no poder, tá bom. Já é. Show, gente. Fê, como é que a gente vai fazer para disponibilizar o PPT? Eu vou fazer um drive e vou colocar o link lá no canal do YouTube. Beleza. Vou pegar o e-mail de todo mundo e vou compartilhar. Tá bom? Tá vou ótimo. encerrar aqui, vou parar a gravação e encerrar tudo.